a Deus. Será que você pode celebrar, aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu queria que você recebesse com muita alegria o nosso pastor Richard Guerra. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida do nosso pastor. Esse pastor Red dos Gerações. Deus abençoe a sua vida, pastor. Obrigado, querido. Graça e paz. Preciosos irmãos da Lagoinha Lisboa, os frequentantes do Culto Fé e também os preciosos irmãos do Seminário Teológico Carisma, né? Uma alegria tão grande, né? Já há alguns meses eu e a pastora Aline sonhávamos com esse dia e ele chegou, né? Onde nós podemos refletir um pouco sobre as verdades da Palavra de Deus, sobre o nosso chamado. E Deus tem algo para falar com você essa noite em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é como viver o cristianismo dentro da pós-modernidade. Esse é o grande tema de hoje, os desafios do cristianismo no mundo pós-moderno. Você não é um alienígena, você não está numa bolha. Quando acaba o culto e você sai, você trabalha, você estuda, você mora, você vai no restaurante, você abre o celular e vê um programa no streaming, assiste um filme no cinema, abre um livro, lê um site de notícias e muitas vezes você ignora o fato de que você está dentro de um mundo do qual você não pertence, não é o seu mundo. Você tem uma visão de mundo que é o cristianismo, mas vive num mundo com uma visão diferente, com uma cosmovisão diferente. Existem várias visões de mundo, várias cosmovisões, mas nenhuma delas nos dias atuais rivaliza com aquela que muitos chamam de pós-modernidade. Nós estamos inseridos aqui em Portugal, no Brasil, no Oriente e no Ocidente, de uma forma muito intensa, agressiva, crescente, eu diria até irreversível, como que sinais dos últimos dias, sinais de que Jesus está voltando, que essa cosmovisão, ela reflete esse mundo que jaz o maligno, esse mundo que se perde, mas também esse mundo no qual nós estamos inseridos e nós temos que ser dentro dele sal e luz. Nós precisamos fazer a diferença. Seja você um frequentante do Culto Fé, seja você um aluno do Carisma. O Senhor te chamou com um propósito, com uma missão e com uma visão. E cabe a você entender o seu papel nesse grande universo de coisas para fazer a diferença lá fora. Fazer a diferença aqui dentro é fácil. Estender a mão, falar o nome de Jesus, afirmar-se cristão num ambiente de segurança como um auditório de uma igreja é muito fácil. O difícil é se posicionar na faculdade, no ambiente de trabalho, dentro da sua casa. O lugar mais difícil de ser crente, dentro da sua casa. Mas você precisa entender o mundo que você está inserido para poder desconstruí-lo, para poder enfrentá-lo com grandeza e graça e para poder oferecer Cristo como a única resposta satisfatória para a humanidade. E é para isso que nós estamos aqui hoje, né? Para entender esses desafios e de forma assertiva fazermos a diferença nessa que pode ser a última volta, né? A última oportunidade. Isaías nos lembra, né? Lá no capítulo 55, que nós temos que buscar o Senhor, versículo 6, enquanto se pode achar. Então, enquanto é um advérbio de tempo. Então, a graça de Jesus é infinita, mas ela não está infinitamente disponível. Então, enquanto ela está disponível de forma infinita, nós precisamos viver o Evangelho, pregar o Evangelho. E isso é um desafio que fica cada vez maior à medida que o mundo avança, principalmente no século 21. E aí, como falar dos dias de hoje usando a Bíblia?
Tem gente que acha que a Bíblia é um livro anacrônico, que fala só do passado. Mas nenhum livro é tão atual, tão urgente e traz respostas tão contemporâneas quanto a palavra de Deus. Essa é a beleza de ser uma verdade absoluta. Verdade absoluta é universal e atemporal. Funcionou para Adão, funcionou para Moisés, funcionou para Jeú, funcionou para Pedro, para Paulo, funcionou para John Wesley, funcionou para Dietrich Bonhoeffer, funciona para mim, funciona para você, porque ela é absoluta. Então, nós vamos fazer uma rápida jornada no livro do profeta Jonas. Então, abre aí, por favor, a sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 1 do livro do profeta Jonas. Enquanto você acha, quando eu vim para Portugal, há 2 semanas atrás, eu tinha a intenção de trazer meus livros. Combinei com a pastora Aline. Cheguei em Portugal com 9 caixas, 300 livros. Mas eu passei primeiro por Braga, Aveiro, Chaves e Guimarães. E não sobrou nada. Glória a Deus. Mas aí qual foi a minha surpresa quando eu cheguei na livraria de Lisboa? Uma livraria séria, né? Uma livraria de respeito. E tinha alguns livros meus lá na livraria. Né? Aí eu falei com o irmão assim, você quer que eu divulgue lá? Você quer que no final do culto monte uma mesinha assim? Se eu quiser, eu dedico o livro para as pessoas, elas vêm aqui. Então tem esse aqui, ó, só tem 2 dele lá, 10 dias para o fim do mundo. É meu último livro, é um livro de ficção escatológica, né? Fala sobre os últimos dias. Você que gosta de um bom suspense, uma ficção cristã. Esse aqui só tem 7 lá, ó, Paradoxos de Deus. Esse eu escrevi com o pastor Márcio Valadão. Foi o último livro que ele publicou até então. É um livro que fala muito poderosamente ao seu coração. Agora, esses outros aqui tem para todo mundo. Ó. Manual Cristão da Cultura Pop. Esse livro, ano passado, ganhou o prêmio Areté de melhor livro cristão de missões e evangelismo. Ele fala como que o cinema, as séries de TV, as histórias em quadrinho, a cultura pop, apesar de ser uma cultura de massa, é uma ferramenta eficaz de doutrinar pessoas. E como que você pode usar isso para evangelizar pessoas. Eu faço história em quadrinho, tem um quadrinho meu aqui que eu gosto muito, já publico ele há 10 anos, Eclesiástico. Essa edição aqui é uma história fechada, chamada Guerras Ocultas. Você que gosta de mangá, quadrinho de estilo japonês, e que lia Naruto, Boruto, Capiruto, lê alguma coisa de Deus. Aqui tem demônio igual Demon Slayer, só que aqui eles perdem no final. Então, para você evangelizar adolescente, você que é jovem e gosta, evangelize. Você que tem filho, primo, sobrinho pequeno, quer evangelizar uma criança, que conhece a Turma da Mônica, tem os devocionais da Turma da Mônica, que também, eu sou o único autor evangélico que o Maurício Souza autorizou usar os personagens dele para falar de Jesus. Então, tá aí. Tá lá, tá aqui, tá lá. Deus abençoe. No final do culto, no final da aula, né? Eu vou estar lá, quem quiser eu dedico, tá bom? Muito bem, Jonas capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Vai estar aqui também, ó. O capítulo 1, versículo 1, você já está no capítulo 4, versículo 1. Vou voltar lá no capítulo 1, versículo 1, por gentileza. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Nessa noite de culto, mas também nessa noite de aula, que o Senhor possa revelar tuas inescrutáveis verdades aos nossos corações. Converge nossos corações e mentes para que nenhuma distração nos obstrua daquilo que o Senhor há de realizar e revelar nesta noite.
fala aos nossos corações, nos confronta, nos ensina, nos doutrina, nos consola, nos exorta, nos reconcilia, nos restaura, nos liberta, nos cura, Senhor. Tem misericórdia do mensageiro, do professor, do pastor que vai falar, Pai. Tem misericórdia dele, usa ele como um canal desobstruído para a manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade no dia chamado hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a pós-modernidade, ou modernidade tardia, é a cosmovisão que domina os dias de hoje, conforme eu falei na abertura da palavra. E ela possui algumas características notórias, que infelizmente tem capilarizado não só na comunidade de forma geral, mas dentro da igreja. E sem percebermos, muitas vezes, nós praticamos, nós temos valores e atitudes que não estão em conformidade com o cristianismo que confessamos, mas que de fato coadunam, dialogam com a pós-modernidade. Nós damos outros nomes ou simplesmente ignoramos o fato de praticá-las, mas com um olhar mais aguçado, mais criterioso, um pouquinho de autocrítica, um pouquinho menos de hipocrisia, nós vamos ser capazes de identificá-las na nossa praxis diária. Jonas, ele era, como eu e como você, alguém que Deus falava. Deus falou com Jonas. Jonas não era um neófito, não era um sujeito que estava passando. Deus falou: vem cá, eu tenho uma tarefa. Ele era um profeta. Você é profeta? Amém? Você é profeta. Você pode não ter o principal ministério profético, mas Deus irá revelar coisas, está revelando coisas através de você. E isso é profético. Não ignore o seu chamado. Jonas era um profeta. Jonas ouvia a voz de Deus. Jonas falava com Deus. Então era uma pessoa habilitada para pregar o evangelho. Jonas também era um evangelista. Ele era um missionário. Deus mandou ele sair da nação dele e ir para uma outra nação. Sair de Israel e ir para a Síria. Sair da terra ali onde ele estava e ir para Nínive, capital da Síria. Ele não era só um missionário, era um missionário transcultural. Era outra língua, outra cultura, religião pagã, era um povo terrível. E ele estava saindo de um local de dominação para um local do dominador. Era um império. Ora, tantos predicados que às vezes você busca na sua vida também. Jonas tinha. Porém, o texto que você acabou de ler mostra que Jonas, apesar de ter ouvido Deus, de ter recebido um comissionamento profético, missionário, transcultural, ele decidiu fazer o que ele queria e não o que Deus queria. Ele relativizou a voz de Deus. O relativismo é uma marca da pós-modernidade. O relativismo diz que não existe uma verdade absoluta. O que existe são as metanarrativas, isto é, cada um constrói a sua história, a sua percepção de realidade, a sua interpretação do fato, e começa um debate, uma guerra de ideias, uma guerra de narrativas, aonde vai prevalecer aquela mais convincente, mais atraente, ou aquela mais conveniente. Mas não existe uma verdade absoluta. No mundo pós-moderno, a Bíblia é apenas uma das várias verdades que se apresentam. E você não é obrigado a abraçá-la, você pode criar a sua verdade. E talvez você pense assim: de fato, Richard, na minha faculdade, os professores de filosofia relativizam tudo. Mas o seu professor de filosofia não está aqui hoje, é você que está aqui hoje. Foi o Senhor trouxe você.
Tem 16 dias que eu estou fora do Brasil, só um dia eu fiquei em Lisboa. E calhou decidir eu encontrar com você. O que você está relativizando na sua vida? Quantas vezes nós lemos a Bíblia apenas para adequá-la à nossa vontade? A revelação vem primeiro e a palavra depois. A palavra serve à revelação e não a revelação servindo a palavra. Jonas claramente não queria fazer a vontade de Deus. Deus mandou ele ir para uma direção, ele foi diametralmente na direção oposta. Há 2 semanas atrás eu tive uma experiência única e inesquecível. Eu fui para Israel. E logo que você desce em Israel pelo aeroporto, você desce em Tel Aviv. E é lá em Tel Aviv que aconteceu esse episódio. Não tinha esse nome na época. Nós chegamos 4 da manhã. O check-in do hotel era 4 da tarde, era em Jerusalém. E aí então vamos peregrinar. Qual que foi o primeiro lugar que me apareceu? O porto de Jope, exatamente aonde Jonas fugiu. Não estava nos meus planos, mas a gente já tinha acertado essa aula. E o primeiro lugar que Deus me levou em Israel é o lugar que nós estamos conversando aqui. Eu estava literalmente no lugar onde aconteceu o versículo 3 e 4 desse livro que nós acabamos de ler. E olhava ali e falava assim, daqui 2 semanas. É aqui. Lá em Provérbios, se não me engano, no capítulo 15, o autor fala assim, aquele que segue os seus próprios olhos é insensato. Aquele que ouve conselho é sábio. Relativizar é fazer a minha vontade, ao invés de ouvir a voz de Deus. Pare de ignorar o que Deus está falando com você, querido. Chega. Não é o partido político, não. Chega, meu irmão. Pare de relativizar. Jonas, ele seguiu a sua própria vontade. Ele ignorou a voz de Deus. E o que ele recebeu de recompensa? Se você continuar lendo o texto, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. O navio que Jonas entrou para fugir da presença de Deus, Deus lançou sobre ele uma tempestade. O que talvez você esteja vivendo hoje é uma tempestade gerada pela sua desobediência. Esse caos que você está pedindo para Deus acabar, para parar, ele não vai parar enquanto você rumar na direção errada. Se você continuar lendo o texto, várias pessoas estavam dentro daquele barco. Jonas não estava sozinho, mas a tempestade veio encomendada para Jonas. No entanto, todos que estavam dentro do barco seriam prejudicados. Eles não tinham nada a ver com a história e estavam a ponto de morrer. O barco, o navio estava ainda a pique. Eles jogavam o peso para ver se o barco não virava. Cada um buscando uma solução. E onde que estava Jonas? Eles procurando lá as coisas, começaram a tirar as coisas de cima, foram tirar as coisas embaixo. Versículo 5. Temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Tudo pagão. Cada um buscando o seu Deus. Lançaram as coisas no mar que estavam no navio, para tirar o peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia em profundo sono. Quem segue o próprio caminho, quem relativiza a voz de Deus, está entorpecido, está dormindo, não consegue perceber a tempestade que está em volta, não consegue perceber que a sua decisão própria, a sua arrogante decisão de seguir a sua própria vontade, não traz prejuízo apenas para si próprio, mas para todos que estão à volta. Aqueles que deixam de ser beneficiados pelo seu sim,
aqueles que estão sendo atrapalhados pelo seu não. Você fala assim, é problema meu, eu estou fazendo isso por minha conta e risco. Não! As consequências vão tocar outras pessoas. Quando nós pecamos, pessoas sofrem. Quando nós desobedecemos a Deus, pessoas sofrem. Pessoas são privadas da bênção que Deus quer manifestar através da sua vida. Ele não vai chamar outra pessoa para fazer aquilo que Ele comissionou a você. Vai ficar uma lacuna até que você desperte. E vai chegar uma hora que Deus vai perder a paciência com a sua omissão e vai te expor. Eles desceram no porão. Eles mandaram Jonas acordar. Eles lançaram a sorte. Mas tem alguma coisa errada. Vamos lançar a sorte para ver de quem que é a culpa. Caiu em Jonas. Deus expôs Jonas. Começou uma espécie de interrogatório. Começou um interrogatório, versículo 8. Então disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a sua, de onde você vem, qual é a sua terra, de que povo você é. Deus vai expor. Deus vai expor. Para de esconder, querido. Deus vai te expor. Ele vai te colocar diante das pessoas. E você vai ter que falar a verdade. Eu não vou ficar lendo texto em texto, não vai virar vigília. Mas o que acontece? Jonas fala o que ele é. Ele fala que ele servia ao Deus dos hebreus. Ele fala que ele estava fugindo. E para todos fica claro o que estava acontecendo. E Jonas fala assim, o único jeito de vocês se salvarem é se livrando de mim. E eles falam assim, não, se o seu Deus é tão poderoso, se nós matar você, ele vai matar a gente. E aí então Jonas tem que pular do barco. Ele não prestou nem para ser jogado, ele teve que pular. Porque quando você está no lugar errado, a coisa mais nobre que você tem que fazer é ir para o lugar certo. É pular do barco. Ah, mas meu chamado é louvor. Quando você canta, as canecas trincam. Ah, eu quero ser um pregador. Mas sobe, fica tímido, não sai nada. Tem um lugar para você no reino. Um lugar de graça. É o centro da vontade de Deus. Sabe o que aconteceu quando Jonas pulou do barco? Versículo 16. A tempestade parou. Na hora que caiu na água, puf, parou a tempestade. Aí no versículo 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. E converteu todo mundo. No versículo 5, cada um clamava ao seu Deus. No versículo 16, todos clamavam ao nosso Deus. Só de você decidir fazer a vontade de Deus, você já ganha gente para Jesus. Então a primeira característica é essa, é o relativismo. Aí então, Jonas é engolido por um peixe. O capítulo 2 do livro de Jonas, o versículo 1 diz assim, e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Durante 3 dias em jejum, dentro do estômago de um peixe, Jonas pediu uma segunda chance para Deus. Ele pediu uma segunda oportunidade. Não é desqualificante admitir que você está na rota errada e se humilhar diante de Deus e pedir uma segunda oportunidade. Se você está seguindo seus próprios olhos, se você está se escondendo no porão da vida, se você está ignorando a tempestade que Deus está fazendo para você voltar para o lugar, é hora de se humilhar, de orar, de jejuar, falar, Senhor, eu errei, Senhor, eu estou errado, Senhor, eu preciso mudar.
Ele escuta a oração de um justo. Ele aceita um arrependimento sincero. Não importa o quão longe você desviou da rota. Se você se arrependeu hoje e se posicionar, estou falando para vocês também, alunos do Carisma, não é só evangelismo aqui não, é sarrafo também. Você tem que se posicionar. Deus está falando com você aqui o ano inteiro. Você está lá fazendo prova e está seguindo o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou o antropólogo Titãs, né? O acaso vai me proteger quando eu estiver distraído. Não! Se humilhe diante do Senhor. Senhor, eu errei, me dá uma segunda chance. Agora você tem que lembrar da igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse. Era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Está lá em Apocalipse, capítulo 2. Volte para o ponto de onde caíste. Isto é, quando Jonas expressa genuíno arrependimento, Deus faz o peixe vomitá-lo aonde ele deveria ter ido. Mas ele volta para o ponto onde ele começou a desviar do próprio. Deus não aceita atalhos. Não aceita atalhos. Ele foi vomitado em Nínive. Queridos, guarde o que eu vou falar. Põe amor nas minhas palavras. Você vai cumprir a missão que Deus deu para você. Nem que seja vomitado. Você vai lembrar disso um dia. Quando estiver cheio de bilis na praia de Nínive. Isso, Deus, a aula do Richard. E aí então, no capítulo 3, você tem Jonas pregando em Nínive. E veio a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Ele precisava andar 3 dias para cumprir a sua missão. Ele andou um só. Um só. Nós precisamos fazer o que Deus mandou fazer, e não do jeito da gente. Não do nosso jeito. As pessoas hoje são muito pragmáticas. O pragmatismo é a segunda característica que eu quero trazer hoje, da pós-modernidade. O pragmatismo fala que você tem que trabalhar pelo resultado, pela meta. Jonas foi pragmático. Eu vou fazer o mínimo de esforço possível. Maximizar meus resultados com o mínimo de esforço possível. Tem vezes que Deus vai te pedir para fazer coisas que não fazem sentido. Não interessa, querido, se faz ou não sentido. Se Deus mandou você fazer, faça do jeito que Ele mandou fazer. Ah, Richard, por que eu tenho que andar 3 se eu posso andar 1? Porque Deus mandou. Pronto, é suficiente. Deus não está preocupado em te explicar o que Ele vai fazer. Ele quer saber se você tem um coração contrito, quebrantado, se você tem um coração ensinável. Ele quer saber o quanto você está disposto a tê-lo como Senhor. Porque você só quer Ele como Pai e Salvador, não quer Ele como Senhor. Então, às vezes, Ele vai te pedir coisas que não fazem sentido. Faça. Faça. Não se preocupe se vai fazer sentido, se não vai fazer sentido. Faça. É tão interessante observar que na sequência desse texto, do capítulo 3,
apesar dele ter feito um terço do que Deus mandou ele fazer, o negócio viralizou. Viralizou. Nem tinha internet, nem tinha celular. Foi espalhando um boato de que tinha um maluco com jeito de vômito andando na cidade, dizendo que dali 40 dias a cidade seria destruída. Né? O andarilho falou com o vendedor com a dona de casa com o marido falou no conselho de anciões, o conselho de anciões falou com os sumos sacerdotes pagãos, e eles falaram com os nobres que falaram com o rei. O boato chegou no rei. E uma onda de arrependimento assolou aquela cidade. De tal maneira que, do mais simples ao rei, todos entraram em jejum, rasgaram as vestes, colocaram pano de saco e se arrependeram. Foi um arrependimento coletivo. O negócio foi tão forte que Deus desistiu de destruir a cidade. Versículo 10, capítulo 3. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Polêmico, né? Deus se arrepender, polêmico. Faz o master na sistemática, se eu for convidado eu explico. Não é o tema de hoje. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: Deus sabia que eles iam se arrepender. O único que precisava aprender alguma coisa naquele dia era Jonas. Nós vamos descobrir isso no capítulo 4. O único que não se converteu foi Jonas. Mas na palavra de Deus há um poder inerente. Deus não precisa nem de mim nem de você para alcançar uma cidade. Mas Ele escolheu fazer usando você. É isso que você não entende, meu irmão. Ele não precisa de você, mas Ele escolheu. Aprove a Ele. A Bíblia diz que os anjos imploram para Deus para fazer o que só você pode fazer. Jonas foi pragmático. Havia um motivo, nós vamos descobrir daqui a alguns instantes. Mas Deus, o poder da palavra dele, fez o serviço que Jonas não fez. E aquela cidade inteira se arrependeu. Agora eu te pergunto, se Deus te manda aí, lá em Teherã, no meio dos muçulmanos, e você prega para eles que se eles não converter, Deus vai destruir a cidade de 40 dias. E aí todo mundo se converte. Todo mundo, até os jumentos fizeram jejum. Mandaram amarrar eles, está na Bíblia, não estou inventando não. Até os animais fizeram jejum naquele dia. O que você sentiria? Qual seria a emoção que rolaria no seu coração? Se você percebesse que Deus te usou para salvar uma cidade inteira em um único dia. Talvez você ficaria extasiado, feliz, né? Honrado, missão cumprida. Jonas capítulo 1, versículo 1. Agora pode pôr, capítulo 1, versículo 1. Coloca aqui para mim, por favor. Jonas capítulo 1, versículo 1. Agora ele pôs do capítulo 1, versículo 1. Agora é o capítulo 4, versículo... Desculpa se eu te confundi. Capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Agora é o plot twist da história. Agora você vai descobrir por que Jonas fugiu. Não é porque ele estava com medo, não é porque ele não achava que era capaz de fazer a missão. Mas era assim, ó, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso que eu me preveni fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que ver essa cidade inteira convertida.
Você não lembrava dessa pessoa, só lembra do Jonas e o peixe, né? O Jonas e o peixe. O cara era bonitinho, mas era ordinário, pastor ali. Jonas odiava aquele povo, com todo ódio, o mais puro ódio. Porque eles subjugavam o seu povo. Eles eram cruéis, meus irmãos. Eles eram maus. Não eram só pagãos, eles matavam os homens. Eles estupravam as mulheres. A assinatura deles, quando passavam numa cidade de Israel, eles pegavam os recém-nascidos, arrancavam os braços e as pernas e colocavam na entrada. Você sabia que foi eles que passaram ali. É desse tipo de povo que eu estou falando. Hoje nós vivemos na pós-modernidade a polarização, a cultura do ódio. E tem crente entrando nessa pilha. Eu sou crente de direita. Eu sou crente de esquerda. Eu sou tão direita que eu sou ambidestro. Eu sou tão esquerda que eu sou bicanhoto. Família se dividindo, não tem mais Natal. Resolvemos importar a briga de democrata e republicano. Entramos nessa pilha. Nós tomamos um lado. Richard, mas o crente ele tem que ser de direita, de esquerda. Nós não somos conservadores, nós não somos progressistas. As igrejas estão dividindo. O que a Bíblia fala sobre isso? Josué 1, a partir do versículo 9, não temas. Medita na palavra do Senhor dia e noite, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Pronto, a Bíblia já te explicou, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Que nos conduz é a palavra. Nós entramos na pilha do ódio. E aí a gente não ora para o Lula converter, a gente ora para ele morrer. Tem que morrer. Eu odeio. Na internet todo mundo odeia. Ou todo mundo ama. É o melhor, é o pior. Não tem nada normal na internet. E a gente entra, desculpa o termo, na desgraça da polarização. Como que eu vou alcançar um espectro se eu tomei partido de um espectro? Meus irmãos, eu sou pastor na Lagoinha, Brasília. Vocês têm noção do que aparece na nossa igreja lá? Um abraço para o pastor Esdras Pereira, o sênior, né? Da Lagoinha, esteve aqui recentemente, aqui em Lisboa. Um dia eu estava pregando, eu estava olhando assim, lá um auditório de mais ou menos 1.500 pessoas, a igreja estava lotado, e eu olhei uma figura assim, era a Benedita da Silva, pastor Ali, é uma deputada federal do PT do Rio de Janeiro. Ela chegou um pouco depois que o culto começou, sentou, na hora do apelo, né? Ela é evangélica, né? Ela sabe, na hora do apelo ela saiu, para não ter que dar satisfação. Já 3, 4 vezes. Se um dia eu ainda vou pegar ela lá na porta. Os filhos dela estão frequentando a igreja com frequência. Não, esquerda não entra aqui não. Canhoto não entra aqui não. Jonas fugiu porque ele sabia que se ele pregasse as pessoas iam converter. Gente, é isso que ele acabou de falar, foi o que nós acabamos de ler, não foi? Assim, eu não queria ir porque eu sabia que se eu pregasse, eles iam converter. E eles converteram. Me mata. Meus irmãos, cuidado. Seu partido é Cristo. A solução para o Brasil é o Messias. Mas não é o Jair Messias, meu irmão. Desculpa aí os bolsonaristas. Não vai ser um homem que vai mudar a história do Brasil. A história do Brasil é uma grande sessão da tarde, sabe? Aquela reprise. Desde o Império. Desde que Portugal dominava a gente, a mesma coisa. Né? O país ficou independente, né? O filho derrubou o pai. Né? Dom Pedro I derrubou Dom João VI. Aí
o Marechal Deodoro derrubou o Dom Pedro II, o vice dele derrubou ele. Floriano Peixoto, nosso primeiro presidente, ficou 7 meses no poder. E aí sofreu um impeachment e o vice assumiu. Peraí, eu já ouvi essa história 20 vezes. 20 vezes. Ou é impeachment, ou é golpe, ou é ditador. Não vão ser os homens que vão salvar o seu país. É Jesus, é a pregação da palavra. Você tem a única notícia boa para dar para as pessoas e fica aí de braço cruzado, bocejando, enquanto eu estou pregando. Bocejo é a pior crítica de um aluno para um professor, viu, pastora? É terrível. E aí Deus então resolve ser pedagógico. O texto diz o seguinte, que Jonas, ele sentou fora da cidade, que ele ainda tinha alguma esperança que Deus mudasse de ideia e destruísse. Ele ficou lá como que numa arquibancada, pegou seu balde de pipoca e ficou torcendo para o pior acontecer. Deus fez crescer uma planta para dar uma sombra. Era um lugar desértico, muito quente. E aí a sombra deu um refrigério, Jonas dormiu. Mas aí de noite Deus destruiu a planta. E aí quando veio o sol veio fritando a testa de Jonas. Ele já acordou assim, agitado. Você vê que ele era um cara sanguíneo, ele está sempre mal-humorado. Não tem uma hora no livro que ele não está reclamando de alguma coisa. E aí ele acorda assim, agitado e nervoso. E aí ele fala no final do versículo 8 assim, é melhor morrer. De novo. Uma geração deprimida, suicida. Qualquer coisa quer morrer. Desiste qualquer coisa. Isso é uma marca desse tempo também. As pessoas estão emocionalmente doentes e não buscam ajuda. Já intimei o pastor a implantar aqui o gestão emocional de gerações. Pastor Mateus, implanta gestão emocional. Está um sucesso lá no Brasil. 1.500 alunos simultaneamente fazendo esse momento. Mas aí Deus vira para Jonas, capítulo 4, versículo 9, fala assim, pois é, né, Jonas? Você precisa ficar tão nervoso assim por causa de um pé de abóbora? Por causa de uma planta? Ele ficou indignado que Deus destruiu a planta. Ele ficou profundamente ofendido. Entenda o que está acontecendo. Ele ficou ofendido porque Deus matou a planta. Aí Deus fala com ele assim, não, primeiro Deus fala, você acha justo esse comportamento seu por causa de uma planta? Aí Jonas fala assim, sim. Sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer... Ele era invocado, ele batia a boca com Deus. Dos meus amigos cearenses, ele era abestado. Aí Deus vira para ele e fala assim, tá bom, versículo 10, você teve dó da planta. Você não fez nada pela planta. Você não plantou, você não regou, você não fez nada pela planta. Você está com dó. Aí no versículo 11 fala assim, eu não posso ter pena das pessoas? Você tem pena de uma planta? Eu não posso ter pena das pessoas? Bota o último versículo, por favor. Mais de 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Não deveria eu ter pena dessas pessoas? A última característica destacada da pós-modernidade é o materialismo. No cristianismo, nós amamos pessoas e usamos as coisas. Na pós-modernidade, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Ele teve dó da planta porque ela lhe oferecia algo. Aquele povo não tinha nada para oferecer para ele, muito pelo contrário. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado.
Nós estamos amando as pessoas e usando as coisas, ou usando as pessoas e amando as coisas? Materialistas. Deus perguntou para Jonas, querido: eu não deveria ter pena de Nínive? O que está escrito no versículo 12 aí? Lê para mim aí. O que Jonas respondeu no versículo 12? Não tem versículo 12, mas está procurando aí? Não tem. Não tem a resposta. É um livro que termina sem resposta. Ele termina com uma pergunta. Alguns podem até dizer que a resposta de Jonas foi tão mais 18, né? Às vezes foi um palavrão em hebraico, que era impublicável e tiraria a canonicidade do livro. Mas eu tenho uma outra percepção divina. Espírito Santo sempre me fala isso quando eu leio esse versículo, que se a pergunta não tem resposta, é porque Deus está perguntando para você também. Se você tem pena das suas coisas, eu não posso ter pena de Lisboa? Eu não posso ter pena de Lisboa? Você está tão preocupado com sua vidinha, com suas coisinhas. Eu não posso ter pena dessas milhares de pessoas. Eu só te pedi para falar a minha palavra, o resto eu faço. Quem convence do pecado do Espírito Santo, quem salva é Jesus. Quem criou foi Deus. Ele não precisava de você, mas Ele quer fazer desse jeito. Não me pergunte por quê. Você é tão preocupado quando a roupa mancha, quando o carro arranha, quando o tênis fura, quando você perde o metrô, quando você não consegue comprar aquilo que você queria. Eu não posso ter pena dessas pessoas. Eu não posso ter compaixão de Lisboa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queridos, pare de ignorar aquilo que Deus está falando com você. Seja uma resposta assertiva da pergunta que Jonas não respondeu. Há uma cidade a ser conquistada. Talvez não seja Lisboa, você não sabe daqui quanto tempo onde Deus vai te levar. Nos anos atrás estava eu e a Aline na Praça 7. Praça 7, pegando mendigo, cortando cabelo de mendigo. Vocês acham que é só o glamour? Não, nós saímos de algum lugar. Né? Indo da rodoviária até a Savassi, carregando cruz, né? Com Rafael Jesus. Né? E hoje está aqui em Lisboa, eu estou em Brasília. A pergunta só muda o nome da cidade, pastor Ali. Mês passado você estava em Alphaville, então a pergunta assim: eu não posso ter pena de São Paulo? Aí você está aqui agora. Eu não posso ter pena de Lisboa? Ano passado eu estava em Vespasiano, não posso ter pena de Vespasiano? Esse ano eu estou em Brasília, eu posso ter pena de Brasília? Agora, quando ele fala assim, eu não posso ter compaixão, ele está perguntando assim: eu não posso usar você para converter essa cidade? Meu irmão, você não sabe se você vai estar daqui a um ano. Mas você pode responder hoje. Você pode responder agora. Chega de relativismo, chega de pragmatismo, chega de polarização, chega de materialismo. Você não é deste mundo, mas você está nesse mundo. Jesus orou a última oração dele: eu não te peço que os tire do mundo, mas que apenas os livre do mal. Livrar do mal é você não cair na pegada dessa cosmovisão. É você viver Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar não é se indignar ou desindignar. Conformar aqui no grego significa ter a mesma forma. Você não precisa ter a mesma forma do mundo. Você está aqui não para ter a mesma forma do mundo. Você é a contracultura do reino. Você é a voz profética de Deus aqui hoje e amanhã sabe para onde Deus te levar. O que você precisa fazer hoje
é algo diferente de Jonas. Estava ali há 2 semanas olhando o porto de Jope. Você precisa mudar a rota. Você precisa parar de seguir a sua vontade, seus olhos. E seja vomitado, seja como for, voltar para o caminho que Deus te comissionou. Posso orar pelos alunos? Pode. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se você está fora de rota, igual Jonas, Deus já te deu um chamado. Você conversa com Deus, você ouve Deus, mas você tem insistido em fazer do seu jeito. Talvez porque está relativizando as coisas que Deus está te falando. Talvez porque você entrou nessa pegada do pragmatismo. Vou fazer o que dá certo. Vou fazer do meu jeito. O meu jeito dá mais certo. Vou ajudar Deus. Talvez porque você tomou um partido, entrou na cultura do ódio, da polarização, ou porque está valorizando mais as coisas que as pessoas. Não importa. O que te tirou do foco, te tirou da direção. Hoje Deus te dá uma poderosa oportunidade de se posicionar. Tenha compaixão de Lisboa. Dê esse passo. Você que está desnorteado, perdido, fazendo do seu jeito, é hora de se render à vontade de Deus, fazer o que Ele está falando para você. Se você é essa pessoa, antes de eu encerrar, eu quero orar por você essa noite. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, como que simbolicamente, saindo da direção errada e indo para a direção certa, né? Um passo simbólico, mas também com poder profético. Assim, Deus, eu vou parar de andar na minha vontade, no meu caminho. Eu vou parar de ser Jonas, que é aquele profeta fujão, teimoso, rinhento, vingativo, odioso, materialista, relativista, pragmático. E vou me render à sua vontade. Eu não vou precisar de levar pessoas para uma tempestade e nem ser vomitado por um peixe, porque eu vou mudar a rota antes. E seja em Lisboa e até os confins da terra. Hoje eu moro em Brasília, na casa alugada, que o proprietário é um pastor de Lagoinha, lá na Nova Zelândia. Eu não sei onde Deus vai te levar, meu irmão. Mas quando Deus perguntar assim, eu não posso ter compaixão dessa cidade? Você vai falar assim, sim, Senhor. Me usa para ser a sua compaixão nessa cidade. Hoje é Lisboa. Amanhã só Deus sabe. Mas hoje é hora de você tomar posição. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante do teu altar cada um dos meus preciosos irmãos do Culto Fé e os alunos do Seminário Teológico Carisma de Lisboa. Esquadrinhe o coração dos teus filhos, Pai. Você sabe exatamente aonde a rota se perdeu. Traz, Senhor, leva-os de volta ao ponto de divergência, ao ponto em que começou a sair da direção certa. Pai, que em nome de Jesus, eles abram mão de todas as características desta cosmovisão diabólica que nos contamina, que é a pós-modernidade. E através de um genuíno cristianismo, eles possam ser a resposta que Jonas não respondeu para Lisboa ou para onde quer que o Senhor os levar. Eu os abençoo. Eu libero essa palavra sobre sua vida. Não importa o quanto você desviou da rota. Hoje, em nome de Jesus, nós profeticamente declaramos que vocês são a resposta que Jonas não respondeu. Nós, como igreja, os abençoamos e os enviamos na direção certa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu querido.
Em nome de Jesus. Aleluia, aplauda mais alto o nome poderoso do Senhor. Glória a Deus. Rotas foram ajustadas nessa noite. E a gente não poderia também acabar esse culto sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse lugar e você nunca teve a chance de dizer sim ao Senhor Jesus publicamente. Você tem vivido rotas que têm afastado você do propósito de Deus. Ou tem vivido realidades que estão te afastando cada vez mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Ou até você já teve a chance de aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador, mas tem andado numa rota contrária. Mas hoje é noite de você voltar para essa rota, a rota que o Senhor tem para a sua vida. Então, se você é essa pessoa, levante a sua mão direita. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Se você nessa noite deseja voltar para os braços do Senhor Jesus, ou confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, erga a sua mão direita. Não saia daqui sem dizer ao Senhor assim: Senhor, me guia. Senhor, eu não quero ser como Jonas, mas eu quero caminhar debaixo daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Erga a sua mão direita, nós queremos te conhecer, orar pela sua vida. Aleluias. E se não tem ninguém, amém, porque já foi falado nessa noite, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem salva é Jesus, aleluias. Glória a Deus. Mas o nome poderoso do Senhor Jesus foi pregado nessa noite. E o Senhor continua te abençoando. E você continue buscando aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Glória a Deus. Cadê os carismáticos dessa igreja? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E nessa noite você viveu um pouco daquilo que vivemos no Carisma. Eu confesso que a minha turma foi assim poderosa de viver 1 ano e meio incrível de transformação, choro. Teve coisa que a gente teve que dar, teve coisa que a gente teve que ganhar. E foi uma obra incrível. E o que é mais poderoso do Carisma é que quando você conclui, Deus ele continua a fazer através da sua vida. E você continua não só a ser um carismático, mas você continua a ser um carismático exemplo para outras pessoas. Ele continua a te usar de uma dimensão sobrenatural. Então, você viveu hoje um trisco daquilo que a gente vive no Carisma. Mas a gente tem uma boa notícia para dar a você nessa noite. Posso liberar, pastora? A turma de Carisma 2026 já está aberto as inscrições hoje. Yes! Hoje. Carisma 2026, a inscrição está aberta hoje. Matricule-se já. Nós estamos com a nossa turma para 2016 já aberta. Então eu queria também desafiar você que é carismático, que está prestes a formar. Passe esse legado. Você muitas das vezes está vivendo a vida da igreja local e você tem contato com pessoas que ainda não fez carisma e tá se desenvolvendo ministerialmente. Você tem essa autoridade de passar esse legado, dizer à pessoa assim, ó, faz o carisma. Se matricula. Às vezes a pessoa vai pensar em tempo, em gestão, em logística. Diz a ela assim, ó, só se matricula. Porque quando você foi falado hoje pelo pastor Richard, quando você se coloca de novo no centro da vontade de Deus, as coisas elas acontecem. Então você só precisa dizer sim. Então você que é carismático, sai daqui nessa noite com esse foco de passar a visão para outra pessoa, de impulsionar outra pessoa a fazer o carisma. E você que está aqui conosco no Culto Fé, se você tem um desejo de fazer carisma, ó, aponta o teu telemóvel para esse QR Code agora. Não sai daqui, ó, é isso, ó, aponta, já tem gente aqui apontando. Yes! A turma 2026 já está sendo preparada. É isso. Então, matricule-se já, venha viver o melhor tempo da sua vida. E qualquer dúvida, procura também a pastora Aline, que é diretora do Carisma Lisboa.
E você está convidado a participar. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite, nesse culto, nessa aula poderosa? Aleluia. Então estenda suas mãos como quem se rende ao Senhor. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça pela tua palavra que foi liberada sobre nós nessa noite. Nós te damos graça, Senhor, porque dentro da nossa igreja local existe, Senhor Jesus, um seminário que nos prepara, Senhor. Nos prepara espiritualmente para vivermos o propósito do qual o Senhor nos chamou. Pai, nós somos gratos, Senhor, e já oramos, Deus, pelo Carisma 2026. Nós já oramos pela turma de Carisma 2026. Homens e mulheres que vão vir cheios para aprender mais de Ti, cheios de vontade, Senhor, de estar próximo de Ti, de saber mais de Ti. Pai, nós declaramos também, Espírito Santo, sobre essa nova turma, que eles não vão ser apenas só pessoas que passaram pelo Carisma, mas pessoas que passaram, foram transformadas e vão ser usadas para abençoar e alcançar outras pessoas. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, uma igreja cheia do Teu poder, uma igreja que maneja bem a palavra da verdade. Nós declaramos, Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres preparados para levar as boas novas do Senhor Jesus. Nós oramos, Espírito Santo, te agradecemos pela Tua presença nesse culto, Pai. Oramos por todas as programações dos finais de semana, Deus. Abençoa-nos, leve em paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Não esquece, partilha com alguém o link das inscrições, das matrículas. Vá com Deus, Deus abençoe você. Você de casa, você também pode fazer Carisma 2026. Lê esse QR Code, procura mais informações. Se você não conseguir, procura o nosso telefone da paz. Vem viver esse tempo conosco, vem ser abençoado. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Fica com Deus, amém. Não vivo pelo que vejo, não, mas vivo pelo